Voltamos então para a gente continuar falando aqui, a gente se cuidar para a gente não se empolgar, porque eu acho que nós vamos ter que fazer mais um programa sobre o assunto. Mas vamos continuar falando desse lugar maravilhoso, dessa ideia maravilhosa que eu tô assim encantadíssima. Que nem eu brinquei antes contigo, né? Às vezes a gente se sente um pouco ET no mundo quando a gente pensa fora da caixa, fora daquilo que é o padrão que se conhece, né? Então é tão bom ver esses movimentos, né? Ver que está crescendo algo nesse sentido aqui no nosso município e que vai ser muito benéfico para as crianças que vão poder usufruir desse teu espaço. Mas eu queria puxar um gancho legal assim pro pessoal que está assistindo, que é uma questão que diferencia também o teu espaço. Tu disseste que tu tem um espaço, né? Já começa daí, não é uma sala de aula, né? É um espaço. Esse espaço de aprendizagem, de desenvolvimento, ele é de 3 a 6 anos. Isso. Ou seja, por enquanto sim. Eles não estão segregados assim, uma sala só para os de 3, uma sala só para os de 4, uma sala só para os de 5. Isso às vezes parece um pouco estranho, porque a gente parte de uma estrutura escolar que os de 3 só compartilham com os de 3, os de 4 só com os de 4 e assim vai indo. Eu vivenciei a multisseriação no interior, então, claro, às vezes é mais desafiador para o profissional, mas para as crianças é muito, muito bacana. Porque diferentes faixas etárias, diferentes demandas, diferentes estágios que compartilham seus saberes entre eles. Então, tu deves ver que existe toda uma questão de auxílio, de olhar o outro, de aprender com o outro que está em momentos, em estágios diferentes. Então, só potencializa. Exatamente. É por aí, né? É por aí. Isso é muito rico, assim, gente, eu digo assim, ó, eu fico babando em tudo. É que nem tu falou de que, né, que às vezes tu trabalhando no laboratório, assim, que a gente vai vendo. Eu também, assim, eu tô ali porque o tanto que eu estudei, né, e daí agora vendo na prática, assim, eu fico, meu Deus, encantada. Porque eles, assim, são muitos níveis, né? Primeiro, realmente, que nem sempre fala das relações. É que nem tu falou, né, eles aprendem muito, claro que qualquer faixa etária eles vão aprender a se respeitar, mas é que nem tu falou, às vezes o ali de 6, ele tem que entender o que tá ali de 3, ele tem que ter uma compreensão de coisas, né, que o de 3 ele tá diferente, então essa troca já é muito rica. É incrível de tu ver, assim, é que nem tu falou, fico babando o quanto eles vão aprendendo, e é construído, né? Também, porque no primeiro momento não é tudo flores, mas tu vai trazendo para eles aquela consciência, olha que isso daí, ó, percebe como que tá refletindo isso no teu colega. E eles vão criando a consciência, né, de respeitar o outro. É lindo, esse ponto da relação é demais. E outra coisa que é incrível também, eles aprenderem entre eles também é mesmo o conteúdo, que não é um conteúdo, né? Mas esses dias eu tava vendo, gente, eu tava achando incrível. Estavam 3 na mesa e isso é uma outra coisa engraçada, porque tu não tem um direcionamento de cima, tipo, vocês agora, todo mundo vai estudar tal coisa agora. Mas muitas vezes vão todos para a mesma área de interesse, acontece muito. E daí esse dia eles tava um deles que daí ele já tá vendo para aprender a subtrair e somar. De novo, gente, não é para essa faixa etária, mas é que, assim, teoricamente, né? Mas a gente também não limita, entendeu? Veio deles. Se veio partindo deles, então não tem limite. Se veio deles, então o dele, ele com, né, fez 6 anos agora, teve essa demanda, então ele tá na subtração, né, e na soma. Ele tava nisso. Daí o outro que já sabia os números, dele estava escrevendo os números de 1 até... Nem lembro quanto, mas ele já sabia os números bastante. Então, tipo assim, né, um número bem avançado, ele estava escrevendo os números, um por um. E a outra, que era menorzinha, ela estava começando a identificar os números. Ai, que maravilha. E estavam os 3 na mesa juntos. Compartilhando e ensinando um ao outro. E eu olhando aquilo e eu achando assim, meu Deus, não tem... Eu pensei, como é que eu faço para passar isso para os outros, explicar isso? Só tu vendo para tu entender de tão rico que foi aquele processo. Isso é um dos, né? É o tempo todo, porque um vai puxando o outro para, tipo, daí tem o Lucas que ele gosta mais de desenhar. E daí a gente tava vendo, e né, também ele é mais velho, né? Tá ali
fez os 6 agora. E daí ele agora tem que ver os desenhos, não que eles não aprendam sozinhos, eles aprendem também, mas às vezes eles vão observando o outro. Claro. Então tem o desenho de uma delas, de duas na verdade, que ela estava esses dias. A gente olhou, gente, olha ali ela observando o Lucas, como o Lucas passa muito tempo desenhando. Elas foram observando e o salto que elas deram no desenho também. Ai, é muito rico. Eu fico encantada. Essa é o legal, é a grande sacada de tu ter a convivência em etapas diferentes, né? Em idades diferentes. Porque às vezes quando tá entre os mesmos, por mais que a turma seja heterogênea, mesmo com a mesma idade, Sim. mas eles têm mais ou menos o mesmo nível. Então quando tu tem níveis muito, né, a disparidade maior, o que acontece? O que está, né, num estágio mais inicial, mais primário, vai se instigar a buscar, né, não como uma competição, mas a buscar o que o outro que está no outro estágio está fazendo. É uma admiração, né? Isso. É uma admiração, eu vejo muito isso. Então, acontece muito isso, como eu disse, de potencializar, né, uma coisa que talvez a criança ia levar um pouco mais de tempo para desenvolver se estivesse só entre os seus. Exatamente. Por quê? Porque ela está vendo uma técnica que é de uma outra idade, que é de uma outra etapa, de uma outra motricidade, inclusive, né? Então, isso é muito legal. Fora que, assim, falando assim, me veio uma citação à mente, né? De que o indivíduo, ele só aprende o que ele quer, né? O que interessa. Exato. E ele só ensina o que sabe, né? Então, naquela convivência dos três, em 3 estágios diferentes, o mais velho ensina o que sabe. E os pequenos aprendem o que querem com ele. Perfeito. Então, em estágios diferentes, fazendo coisas diferentes dentro de um mesmo assunto. Né? Como tu disse, eles resolveram fazer aquilo juntos. Exatamente. E quando isso já, eu só gosto muito da questão teórica, né? Eu também. Então, eu gosto de várias vertentes e uma delas eu gosto muito do Piaget quando ele trata sobre afetividade. Né? E afetividade aqui eu trago a questão do interesse também, não só o afeto do carinho. Né? Então, assim, Piaget já traz o quê? Que para que tu tenha um sucesso, vamos dizer assim, na aprendizagem, né, no desenvolvimento, tu tens que ter interesse sobre aquilo. Exato. Né? E a gente sabe, como adulto, o que eu vou aprender, o que eu vou buscar, aquilo que me interessa. Exato. Isso não é errado, entende? Às vezes é visto com um certo preconceito, né? Mas não é errado. Então, quando tu coloca a criança como o pivô central, claro que potencializa as aprendizagens. Por quê? Porque ele sempre está de acordo com o que ele tem interesse em fazer naquele momento. E é muito mais efetivo, né? Nossa, significativo para significativo. É isso que é interessante, né? Que às vezes a gente comenta assim, o que tu lembra do que tu aprendeu no colégio? E daí tu lembra provavelmente o que mais te interessava. Claro. Né? Claro. E muita coisa tu não lembra. E dá, pela área de interesse deles, pra aprender tudo. Tudo. Dá pra aprender tudo. Tá tudo relacionado. E eles aprendem mais rápido, que nem tu disse, é mais efetivo. Exato. Às vezes um conteúdo, não gosto mais de usar o termo, o conteúdo. Eu também mas não. o conteúdo que às vezes se trabalharia uma semana inteira com a turma. Por quê? Porque tu trouxeste essa demanda para eles. Se tu espera o momento que eles te pedem, porque vai chegar. Sempre chega. Sim, exato. Se tu espera o momento que eles te pedem, em um dia tá consolidado. Perfeito. A gente vê isso muito. Veio deles. E eu tenho, né, tô falando que tava lá, me lembrei puxando um gancho lá do início que tu falou que tu sentia um ET, né, de quando a gente tem esse olhar assim, né. Eu, graças a Deus, eu já achei as minhas ETzinhas que estão comigo também lá, a Jéssica e a Miski. Vibe do cine, né? A gente tá se juntando, né? Eu tô vendo que já tá vindo comigo também. Então eu vou vendo muitas essas pessoas que têm esse olhar. E eu e a Jéssica e a Miski, a gente vê muito isso também. Antes de ter a Colmeia, a gente já notava isso em casa também, sabe? Com as nossas filhas. Como a gente já tinha esse olhar para a educação, estávamos separadas, né? Cada uma com esse olhar que a gente já tinha, mas separadas agora juntas. E a gente comenta que a gente vê essa questão de aprender num dia também até em casa. Porque daí quando vem delas, elas falam... Então a gente tem muito essa troca também. E a gente vê em casa que simplesmente tem alguma coisa que eles se interessam. E aquilo ali foi muito rápido. E que às vezes a pessoa, sei lá, o pai tem tanta ansiedade, ou o pai, o educador, enfim. Tu quer tanto que aprenda aquilo e às vezes dispensa uma energia que quando vem da criança flui muito. E, gente, é fato, a gente vive isso com os nossos filhos e agora com a escola.
Então a gente está realmente assim, é muito, muito lindo de ver. E acontece que se fala muito da questão do desgaste, né? Um professor que trabalha em sala de aula, que é cansativo, que desgasta. Quando tu espera o que vem deles, né? As demandas deles, e aí tu adapta a tua aula para o que surgiu, o desgaste deles e, consequentemente, teu é muito menor. Muito. Porque a aula flui. É uma outra vibe, é uma outra, né? Eles estão engajados. Aí a gente para com aquele sistema do Diogo Almeida, que traz a vida de professor, né? Tu para com aquela coisa do ops, senta, né? Por quê? Porque tu não vai precisar. Não precisa. Eles estão ouvindo e vendo o que eles estão curiosos para saber. Exatamente. Então tu não precisa ficar buscando eles. Eles estão contigo. Exatamente. Né? Então, só o que precisa. Eu até agora vou fazer uma fala até mais burocrática, mais formal. Mas assim, precisa um novo olhar lá na formação de professores. Exatamente. Né? Já pensar que a gente precisa formar profissionais com pensamento, com um olhar mais para esse sentido. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura diferente, de uma formação de professores diferente. Exatamente. Em que o professor e vivemos como alunos também, né? Isso. Com a gente já veio também a gente estudando assim, né? Então a gente vem e nós já viemos de uma cultura diferente e nós estamos rompendo o ciclo. Isso mesmo. Né? E não é fácil romper um ciclo, né? Não. Desvincular o que tu teve como vivência para fazer uma vivência diferente para os que estão vindo. Isso mesmo. É difícil isso, né? Se despertar é difícil. Então, eu acho que para que nós tivéssemos um movimento mais forte nesse sentido, precisaria um olhar na formação de professores. Também. Porque daí esses profissionais já chegam com um olhar diferente, então eles já vêm com um trabalho diferente, já vêm olhando a criança com esse olhar que nós estamos olhando. Isso. Né? Não como eu preciso chegar com o meu planejamento todo pronto e vamos lá. Não, tu vem com uma ideia e vem com carta na manga. Eu sempre digo isso para as minhas colegas. Tragam cartas na manga. E aí tu chega na sala e sente a turma. Isso aí. E aí, conforme o que tu sentiu, tu puxa a carta que se adequa. Perfeito. Daí tu vai vendo. E assim que vai. Exatamente. Eu tenho uma amiga minha que ela fez um curso de educação viva consciente, que é uma das que me inspira. E ela falou assim, isso não vai funcionar. E daí ela chegou e começou a botar em prática e ela viu acontecer. Então também tem essa questão. Então tu tem que mudar, na verdade, essa formação e trazer para eles que vendo na prática. Mas claro, né, gente, é todo um sistema, é muita coisa para mudar. O pessoal, a gente está fazendo uma consultoria, fizemos, né, esses dias com o pessoal de Santa Catarina, que eles já abriram várias escolas por aí, ajudaram a abrir. E eles trazem esse olhar esse novo olhar para a educação, para tudo quanto é tipo de escola pública, isso não só uma escola que está começando, que nem eu digo, a Colmeia, ela está começando do zero com toda essa base, mas eles trazem esse olhar para todas as escolas. É possível, é bem possível, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada, é passinho a passinho, mas gente, qualquer passinho já é válido. É um passão. Exatamente, então assim, isso é muito possível, sabe? É preciso repensar a escola. A escola, mas a escola sempre foi assim. Eu brinco, a gente não pode ter síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, assim, a gente precisa romper, né? E repensar os espaços da escola. Tu já tens o prédio, já tem, mas repensa dentro daquele espaço, repensa o que dá para fazer. Porque é possível. É possível. É preciso o quê? Aquele brilho no olho. Porque quando tu tem o brilho no olho, né? Tu tem a sementinha, tudo é possível, passo a passo. Passo a passo é possível. Isso aí. Mas eu vou te agradecer que o nosso tempo já foi. Ai, gente. Nós vamos ter que marcar para conversar mais um pouquinho, pra gente trazer mais um pouquinho pro pessoal. Falar das relações das famílias também, tem muita coisa interessante. Mas eu mega te agradeço, Aline, me achará. Foi ótimo, muito obrigada, adorei, né, a oportunidade de estar aqui, a gente trocando um pouquinho dessas figurinhas. E tem muita coisa pra gente falar ainda, realmente. Precisamos de, não sei, uns 5 programas, eu acho. Aguardem o próximo programa com ela, tá, gente? Ficamos por aqui, então. Até a próxima e eu aguardo vocês. Tchau, tchau.